Boa tarde a todos! Estamos de novo aqui reunidos para conhecer mais um artista que, ao meu ver, é maravilhoso, no caso maravilhosa, que é a Susana Jorge. Aí parece que eu aprendi aqui a fixar aqui o comentário e eu vou colocar aqui Susana Jorge, poeta. Isso, para que a gente consiga saber. Aí eu vou botar aqui, fixar comentário. Pronto. E ela já chegou, gente. E já vai se apresentar. Quem é Susana Jorge? Muitas pessoas a conhecem, muitas pessoas são fãs de Susana Jorge. E aí eu começo aqui com 2 poemas, devido à data de amanhã, né? Que é a data dos finados, né? Em homenagem a todos aqueles que, de alguma forma, têm a ver com a nossa história e que já não estão entre nós. E aí eu vou começar com um poema meu, do Lagarta Crisálida Borboleta, da editora Autografia, e depois eu vou ler para vocês aqui um poema de livro de Susana Jorge, Textura Carioca. Este poema em especial eu fiz para o meu pai, que já não está mais aqui conosco. É um soneto e eu vou compartilhar com vocês. Por todo este amor, por todo este meu amor, estarei atenta. Com esta perda eu agora distante, rogo-vos atenção só por um instante. Olhai por meu pai de hoje em diante. Fazei com que caminhe confiante, que tranquilo Senhor siga adiante. Dizei-lhe que em oração estamos bem, mas sentindo falta de seu sorriso. E mesmo que nas datas do silêncio o coração invada insistentemente, rogo, Senhor, concedei este pedido. Sempre nos protegei ao meu Pai amigo, que aqui na terra fora Deus temente, e agora no céu caminha contigo. Então todos nós temos alguém que não está conosco mais aqui, pelo menos não fisicamente. Tá bom? E aí, na verdade, eu vou deixar que ela leia o poema que eu separei aqui, que é, na verdade, da poesia instantânea, que eu separei 2. Mas o poema que eu havia separado aqui foi que ela ganhou o concurso de poesia instantânea, organizado pela Carla Antunes, com o tema Um Mar de Saudades. E aí, vou falar para que ela leia pra gente já, ainda falando dessa questão de saudade. O nome do poema que tirou o primeiro lugar é Meus 8 Anos, mas vou deixar que ela fale, tá? Então eu vou aqui. E aí, Verinha, tudo bem? Eu tô dando um tempinho pra ver se o pessoal chega aí. Enquanto isso eu vou falando. E aí no finalzinho eu vou dizer quais serão as outras pessoas, os outros convidados dos outros domingos de novembro, né? E também eu havia falado sobre um poema que eu escrevi no dia 20, que se chama, deixa eu colar, Ame o Poema, e que eu disse que havia 2 pegadinhas nele e ninguém me mandou nada falando que tinha visto, né, qual a pegadinha. Então no finalzinho eu vou dizer se eu não esquecer, gente. Verinha, agora eu vou chamar aqui a nossa convidada de hoje, que é a nossa querida Susana, que está aí já. Aguardando, Susana. Eu sempre dou esse tempinho, gente, que eu sei que as pessoas não entram em 5 certinho. Então eu vou falando, até olhar o númerozinho de 5 para cima aqui. E aí, minha linda e maravilhosa poeta insulana, Susana Olá, minha linda! Jorge. Boa tarde! Boa Eu estava tarde. aqui procurando onde clicava para aceitar. Cada hora que eu entro na internet é uma novidade. Mas, gente, eu também tenho aprendido tanto. Se você não conseguisse pedir, eu dava um jeito de colocar aqui. Também tem um botãozinho para eu chamar você. Então, a gente dá sempre um jeito. Na semana passada, o Ronaldo Santana falou assim: coloca
fixado lá fixado na live, o negócio para mim lá. Eu falei, gente, eu não conseguia. Fui pesquisar. Agora eu consegui, olha lá, Suzana Jorge, poeta, que é a nossa convidada. Então, não Ah, sabia semana prazer. passada, agora já sei. A gente vai aprendendo, gente. Porque se eu Vai ficasse para aprender aprendendo. na live passada, eu ia ficar os 50 minutos cutucando e não ia achar era nada. Estou fazendo até rima, olha só. Em homenagem aí. Tá- A Poeta é nossa assim, poesia. a rima sai sem querer, às Não é? vezes. Não é? A gente já sai assim, falando em rimas, nossa. Mas vamos lá. Tem gente que conhece você e tem gente que não conhece. Então, para aqueles que já te conhecem, né, para ficarem mais apaixonados por você do que já são. E aqueles que não te conhecem vão começar agora essa relação de paixão poética contigo. Conta Não, aí, fala aí, quem é Suzana paixão é Jorge? bom. Conta pra gente aí. Quem é Suzana Jorge? Ah, Suzana Jorge é uma poeta que nasceu para ser outras coisas também. Hum, Eu sou professora, né? Sou revisora, uhum, sou mãe, né? Esposa, filha, amiga e tanta gente dentro de uma pessoa só, né? uhum, Mas uhum. essencialmente, sobretudo, eu sempre me apresento como poeta. Eu acho que desde sempre a poesia teve comigo e quando eu tive condição de entender e aceitar o convite, a gente nunca mais se separou. Uhum. Você sempre escreveu assim poemas, mesmo que deixando-os na gaveta ou não? Sim, sempre, né? Quem já assistiu outras lives, quem já acompanha aí o meu trabalho, sabe que oficialmente, didaticamente falando, né? Eu escrevo desde 9 anos. Uhum, E aí sempre foi tudo ou para a gaveta, né? Ou para os amigos, para a escola, né? uhum. Tem aquele Jornais, caderninho, coletâneas. ainda tem aquele caderninho, aquele primeiro Pois é, caderninho. até há pouco tempo eu tenho caderninhos da época em que eu fazia dicionário à mão. Né? Outro dia Hum, eu ainda tenho esse, ele é bem pequenininho, tá por ah, aí. Há poucos dias eu o vi. Então, aham. cada palavra que eu via diferente, ou que eu gostava, ou que um dia eu gostaria de usar numa poesia, eu ia lá e colocava. Então, eu fiz um dicionário, eu botava lá a letra A e deixava umas 5 ou 6 páginas em branco. Depois eu Uhum. botava a letra B, deixava mais umas páginas em branco e assim ia. E aí eu ia completando, né, aquelas folhinhas com aquelas palavras, de vez em quando ia lá e ficava toda feliz quando conseguia usar. Até aprender, né? Aí, assim, como eu falo, né, para os meus alunos, às vezes eles falam, professora, mas isso é muito difícil. Eu falei, não, gente, o difícil é relativo, é o Uhum. costume, né? É o hábito. Tem palavras que a gente usa muito e nunca escreve, não é? Uhum. É Outro verdade. dia me perguntou, quantas vezes eu já escrevi berinjela na minha vida? Uhum. Pouquíssimas, né? Acho que talvez na alfabetização e depois nunca mais. A gente come, compra, É mas não verdade, não escreve. escreve. É Não. igual fecheclé, né? Fecheclé. Hoje em Uhum. dia o pessoal nem fala mais fecheclé, fala zíper, né? Que é mais Isso, fácil. isso. Então fala Quantas muito vezes, aquele trequinho, aquela coisinha. Não, não né? é? As coisas não têm Agora, mais nome quantas vezes, específico. Tudo é coisa, pois treco. é. E quantas vezes eu escrevi, né? Quantas vezes a gente escreveu fecheclé na vida? Então, quer dizer, como é que eu vou saber como é que escreve? É Uhum. difícil. É difícil. Então é assim, aí assim é com a poesia, né? Quanto mais a gente lê, mais a gente vai se inteirando da diversidade, né, da linguagem e vai, entre aspas, não se acostumando, porque eu acho que a gente nunca se acostuma, né, com a poesia. Uhum. A poesia é sempre uma surpresa, sempre um Sim, mistério. sim. Mas a Você gente já vai. teve. Vai falando, vai. Estão me Não, ocorrendo só pra, coisas aqui, né? E hoje eu é, estou assim, com as ideias pululando, gente. Ah. Manda ver. É só para dizer que a gente acaba, na verdade, quanto mais a gente vai lendo, né, a poesia, a gente vai se aproximando, né, ficando mais íntima da linguagem poética. E aí tudo vai ficando mais interessante, mais claro, fazendo mais sentido para a gente. Uhum. Fala Aí aí. me ocorreram duas perguntas. Uma, você já olhou no Google ou algum dicionário na internet quando ficou faltando a rima para algum poema seu? Você já procurou?
Um dicionário de Então, rimas desse da internet para ver se alguma coisa encaixava naquilo que. olha, isso foi uma coisa que eu descobri há poucos meses. Ah, Eu vou te dizer que isso aconteceu. Vou contar o segredo, hein? Essa pergunta eu nunca, nunca tinha me feito essa pergunta. Eu aqui fico eu muito à faço umas vontade. perguntas que ninguém faz, mas cuidado que não são É, perguntas assim. Não, não são. São perguntas normais, tá, gente? Se é que a gente sabe que é então, normal, cada um a acha que aquilo é pergunta normal ou normal não é é. ótima. Normal é Então, relativo. o que que aconteceu? Não, eu Ah, nunca procurei, né? O Google já existe há muito tempo. Eu nunca usei desse artifício. Sempre procurei mesmo pela inspiração ou pelo que eu uhum, conhecia. Ou ia direto mesmo no dicionário, né? Que eu gosto ainda do dicionário sim, sim. físico e tal. Mas aconteceu um evento interessante que ocorreu durante o Poeta em Casa, né? Organizado pela nossa querida Carla Ah, Antunes. muito bonito. Uhum. E lá num desses encontros do Poeta em Casa, lançaram aí o desafio de fazer uma poesia, né, com a segunda letra do nome artístico. E no Ah, eu caso eu sou lembro. Suzana É, eu não cheguei a Jorge, fazer, não. né? É, não fiz. A gente que não sabe, não tem o que fazer, lança esses desafios, sabe? Ai, que Espero que horrível, Carla não né? esteja. Isso não, é porque às vezes eu me perco, eu me perco. Olha, gente, negócio de grupo comigo no WhatsApp, se eu demorar a responder, não é porque, assim, eu não quero responder, não. Mas é que é tanta mensagem, gente. Esse negócio de bom dia, boa tarde, no nosso grupo até que não tem isso, não. Porque eu me perco, gente. Às vezes eu peço até mesmo pra Carla, eu falo assim, Carla, manda no privado, se for uma coisa muito importante, que eu vou me perder. Eu sou péssima nisso. Pois é, aí Carla Antunes lançou lá o desafio para a gente fazer uma poesia inspirada na nossa segunda letra. Aí o meu é Jorge, então seria com J. Difícil. Aí, aí foi quando eu conheci esse recurso aí, Uhum, porque eu queria usar, né, várias palavras com J, mas tudo tinha que fazer sentido, né? Não era uhum. Ah, poesia, não é um claro. Não, apanhado, né? Não é um apanhado de palavras. não. E Não. aí, quando eu me vi ali diante daquela situação, daquele desafio, eu não sei, não me lembro exatamente como foi, mas eu é, procurei e conheci ali e usei pela Uhum. primeira vez esse recurso, Eu né? também já procurei. Eu já até usei uma vez ou outra mesmo colocando no poema. Mas já reparou que, não sei se vocês aí que estão assistindo a live já pensaram nisso. Não sei se vocês já repararam, e você, Suzana, reparou que, caramba, como tem umas palavras que não tem absolutamente nada a ver com nada. Eu acho que se eu colocar aquilo num poema, né? Eu falei assim, gente, não tem nada a ver com isso, né? O pessoal coloca tudo lá, vai ente, 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 ente. Eu falei, Jesus! Não Não dá, não. Tem nada de encaixa, né? poesia naquele dicionário. A poesia ela tem que fluir, né? Eu É, lembro de uma entrevista, do Ferreira Goulart, né? Quando estavam perguntando para ele sobre o que ele achava de poesia e como era o processo criativo, uhum. e ele acabou respondendo, né? De uma forma muito parecida como eu penso, que não tem, né, uma fórmula, né, Não, e não. muito menos um processo constante. A gente Uhum. tem, né, um jeito de escrever que Sim, acontece, da maioria das vezes, né, por aquele processo. sim. Mas muitas vezes a gente foge, né, disso. Ó, tem gente Sim. falando aí do A do Augusto Augusto dos dos Anjos, né, do Anjos. É. vocabulário. Né, Aham. Moisés Tem gente colocando que não ali. gosta de Augusto dos Anjos, mas sabe que eu gosto? Ele quebra, né, o É, padrão. Eu gosto. há Não é à pouco toa que também tempo, ninguém consegue encaixá-lo direito em nenhuma escola literária, né? eu acho que é por isso que eu gosto dele, É. porque ele é difícil de classificar e eu acho isso maravilhoso. Ele Ah, eu consegue também misturar acho. parnasianismo com simbolismo, com romantismo, Uhum, é né? verdade. E ainda foi responsável aí, muitos estudiosos dizem que ele foi o precursor do modernismo, né? Como Uhum. é que a pessoa consegue antecipar o O modernismo movimento. É. tendo tanto de parnasianismo, simbolismo e romantismo na poesia, se o É. modernismo, a princípio, É. foi contra tudo isso, né?
É uma Não grande gosta mistura. porque ele, em alguns poemas ele acaba chocando as pessoas, né? Mas eu não Choca. concordo, não. Eu acho que Mas eu gosto, não. eu acho muito bem feita a Também poesia acho. dele. Não é uma coisa forçada. Eu acho que é o estilo Uhum. natural dele. Uhum. É, na minha opinião, né, é uma poesia que consegue ser bonita, bela, pelo trabalho das palavras, pela ideia, mesmo num assunto, né, tão Uhum. pesado, né, que seria aí a morte, né, A o morte, né? O pessimismo, cadáver. a questão né, da podridão do Putrefação, né? corpo, né, do apodrecimento da matéria. Mas Uhum. olha, eu diria até ousadamente que eu vejo até lirismo, apesar da gente abrir os livros didáticos e dizer que ele é tem uma poesia não lírica, né? É, eu muitas vezes consigo ver algo, né? Uma essência, né? Em várias poesias que Eu estão acho que tudo ligadas. tem a questão das camadas da leitura que você faz em relação, falando, né, especificamente da poesia, existem em diversos, em todos os gêneros, você tem as camadas de interpretação. E a poesia tem isso, né? Você tem aquela camada superficial, né? Não superficial no sentido de ser menos importante, mas aquela que você vê, né? Você enxerga a primeira vez ali, e à medida que você vai lendo e relendo aquele poema, você vai descobrindo outras coisas ali. E dependendo do poema, técnicas utilizadas, né, para levar o leitor num determinado caminho, que às vezes o leitor nem percebe isso. Então, eu acho que o poema em si, muitas vezes, no passado, agora eu acho que está mais se popularizando mais com a questão dos slams e tantos eventos literários, mas ele ficava assim como se fosse algo muito sublime, né? Aquela coisa de que poesia eu não entendo, a Carla até trouxe para a gente aqui uma situação, e eu nem lembrava disso, e ela me lembrou disso, que nos livros didáticos dos anos 90, que foi quando a gente começou, pelo menos eu comecei lá no final dos anos 90 a dar aula, que ninguém colocava poesia, porque era muito difícil para o aluno. E olha como é que isso mudou, né? Mudou muito, Mudou, graças a Deus. graças a Deus mudou. Então, como eu também, assim como vocês, já escrevi há bastante tempo, eu também me sentia assim, meio à parte. Falei, gente, ninguém vai querer ler, né? Nossa, ninguém vai me entender. Eu falei, gente, dá uma crise existencial aqui. Aí demorei a Você sair da gaveta por conta disso também, né? Mas depois a gente sai da é, gaveta, não tem. Quando sai, não volta mais, é problema sério. não volta. Depois que a gente se liberta, né? Depois que a fera sai das gavetas e da garganta, já era. É. Aí já era Parte fera, parte isso. anjo, né? Igual diz o Contemplação da Vida, que é de minha autoria do Dimensões. Mas vamos falar aí dos seus livros. Seu primeiro livro, fala aí. Primeiro você participou de uma antologia ou logo você lançou o seu livro solo e depois participou da antologia? Como é que Não, foi o percurso? então, para quem já conhece, né, vai rever. Para quem não conhece, a minha estreia, né, dando autógrafos, Hum. participando aí da literatura, foi com Um Olhar Insular, né? Também. Foi a Também minha estou primeira aí. publicação Uhum. pelos 450 anos da Ilha do Governador, É. a convite do Giano Azevedo, né? Uhum. Então Uhum. aqui eu participo com um poema que eu gosto muito, que é o Dueto, tá? É, e depois disso foi a edição comemorativa dos 15 anos do Sarau da Casa Uhum. Dalma, do qual eu participo Eu acho que eu desde tô te perseguindo, porque eu também tô aí. Eu te 2017, persegui poeticamente. 2017, né? Sou tua seguidora, Não, perseguidora. falei errado. O Olhar Insular foi 2017. Ah, E o Sarau da Casa Dalma saiu em 2018. Foi a minha uhum. segunda antologia. E a terceira antologia, lançada recentemente, né? Organizada pela Carla É. também, Uhum. foi Poesia Instantânea, né? Nós E eu estamos persigo juntas essa aí mulher, né? Que nele. tem jeito não. Onde ela tá, Pois eu é, eu tô. acho que nessas três, a gente tá junta nessas três, né? Você também está participando dessas. Assim, por isso que eu tô falando que eu tô te Pois, perseguindo. Você mostra o livro, eu pois também é, tô. Mostra o mas livro, eu essa também tô. perseguição é maravilhosa. Pode deixar que eu não vou. Ah, Verinha, Perseguição obrigada. A poética. Verinha tá falando aí do textura. Eu vou falar do textura. Isso, eu tenho, esse eu Então, tenho. essas foram as três antologias, né, das quais eu Uhum. participei. Mas logo depois da primeira antologia, que foi Um Olhar Insular, Ah, no finalzinho do mesmo ano, em 2017, eu lancei o meu primeiro livro solo, uhum.
O Giano acabou de entrar, acabei de falar nele, né? É. A gente estava falando bem dele, tá? Está falando bem de você, Ainda tá, bem gente? que eu Não fica preocupado, não. Mas Pois não é. tá tudo gravado. Ainda mais que ele é meu afilhado na Sol. Não posso pisar na bola. Depois você explica o que é a Sol, mas primeiro vamos nos Ah, vou livros. explicar. Depois, vamos por Depois, partes. vai, vamos por partes. Então, a textura carioca, tá aqui. Uhum. Foi a capa aqui, não sei se dá para ver direitinho, legal. É um homem, né, um pescador, lançando a rede sobre os pássaros. É uma montagem, na verdade, que eu fiz. Muita gente me pergunta sobre essa capa, e a capa foi idealizada por mim, eu mesma montei. É uma foto tirada, não sei se em Jacarepaguá ou na Barra, ali na Lagoa de Jacarepaguá, e os pássaros são aqui de uma revoada que eu testemunhei no Moneró. Poxa, bacana, então, linda. Aí ficou uma sobre a outra aí, dessa pesca de pássaros, né? O poeta aí pescando a poesia. Muito linda. E aí, textura, né? Foi a minha estreia, né? Solo. Foi um lançamento lindo lá na Biblioteca Euclides da Cunha. Eu recebi muitos amigos lá e fiquei muito feliz com a presença de todo mundo. Ele já até esgotou. Eu tinha até há pouco tempo os 10 últimos exemplares comigo, já tenho só uns 3 ou 4. E ainda tem, assim, para não dizer que acabou 100%, ainda tem, quem tiver interesse, lá na livraria dos nossos parceiros, no Pedro Santoro, lá na Mega Banca, no Galeão. E também lá no Extra, na livraria, na revistaria do Extra. Isso. Também tem exemplar lá. E agora está fechado por causa da pandemia, lá o Cefet, Sesp RJ, né, lá no Maracanã. A livraria do Cefet também tem o último, já haviam me ligado, dizendo que só tinha um, se eu queria levar mais, mas veio a pandemia e aí a gente deu uma estacionada. Você podia explicar pra gente, nessa aqui, né, no título tem textura carioca, porque toda poesia é trança. E aí depois, se eu não me engano, ainda teve uma peça teatral, não é isso? Baseada nessa frase, né? Mas aí, vamos por parte. Primeiro, por que você falou que você toda poesia é trança? Qual o sentido? Então, isso. A trança se refere ao fato de eu entender que nós não construímos, né, um poema de um fio só. A gente está sempre trançando, né, a nossa criatividade, a nossa inspiração com tudo que a gente já leu antes. Então, quando a gente assina um poema, nunca é a gente sozinha, né? Então, eu pensei na trança como uma metáfora, né, dessa intertextualidade que muitas vezes a gente faz sem querer, né? Então, essa trança está sempre se referindo, né, a nossa contribuição, né, a nossa personalidade dentro do que a gente escreve, mas sempre ali entremeada, né, pela nossa história de vida, pela nossa leitura, né, de outros poetas, né? Então é sempre uma trama. Né? Do trama, eu, aliás, posso até ler trama. Deixa eu ver aqui que Pilar Luna está pedindo aí para ler um poema do Textura. Para fazer aí uma ponte com o que você me perguntou sobre o espetáculo, se seria um teatro ou não, eu já vou ler o poema que foi relido, né, e que se transformou aí no espetáculo. Trama. Porque toda poesia é trança, não existe solidão. Porque todo liso é trama, o que toco é ilusão. Monólogo é coisa que não existe, porque toda palavra incide num beco de contramão. Porque todo texto é filho de outro, é fio de ouro.
Não existe rima pobre, história sem fio solto e arte que seja em vão. Suzana Jorge, textura carioca. Textura carioca. Então, acabou, né? É legal que a gente vai conversando e as coisas vão se encaixando, porque o trama, agora que a Carla pediu aí para ler e você estava falando do espetáculo, eu lembrei do trama, mas acabou que o trama também explica o que você tinha acabado de perguntar sobre a trança, né? Então, essa ideia, né, de porque toda poesia é trança, não existe solidão, né, explica isso. A gente nunca está sozinho no nosso poema. A gente está sempre aí trançado com alguém, ou com alguém. Verdade. Quer ler mais um do Textura para a gente falar depois? Quero sim, mas antes de ler outro, só para não perder, gostaram aí, né? Não existe arte que seja em vão. É isso aí. Então, esse poema, Trama, ele foi escolhido por um leitor e amigo, que é o professor de dança de salão Renan França, aqui da ilha. Ele foi escolhido para nomear também um espetáculo de dança, na verdade, não foi um teatro, foi um espetáculo de dança, de salão, apresentado na Lona Cultural, né, da Ilha do Governador, em 2018. E o espetáculo de dança é homônimo, né, ao meu poema, também se chamou Trama. E foi lindo porque o que ele fez? Ele, inspirado nesse poema, ele fez várias coreografias que trançavam, né, que misturavam ritmos numa mesma música. E ele usou também cenários. Então ele usou, né, o visual, o cenário no palco, ele usou o figurino, ele usou a dança, ele usou a poesia e misturou os ritmos. Por exemplo, se ele colocava um bolero, ele, em vez de dançar só passos de bolero, ele também misturava passos de samba no bolero. Né? Se ele colocava um samba, ele misturou os ritmos dentro dos ritmos. Então, ele fez uma trama, né, dentro da dança. Isso foi fenomenal. Ele fez uma reapresentação no Clube Jequiá, do Trama, uns meses depois, e merecia assim, um espetáculo muito maior. Não porque tenha... Eu sei que ninguém vai acreditar, mas eu vou falar mesmo assim. Não porque tenha sido inspirado no meu poema, mas porque a ideia, né, que ele desenvolveu, passando da poesia para a dança, foi maravilhosa. E a companhia defendeu isso lindamente. Quem foi, sabe. Eu não consegui ir, né? Mas tomara que volte, né? Mas dá para vocês verem lá, quem tiver curiosidade, gostar de poesia, né, estiver assistindo aí e quiser ver ou rever, procura lá espetáculo Trama, Renan França. No YouTube, com certeza tá lá. Foi maravilhoso. Vocês vão entender tudinho, né? Dessa releitura da poesia. Vou ler outra que tem a ver com essa questão aqui vou ler outro do Textura, que tem a ver com essa questão dos cenários, né, da imagem. Eu gosto muito de trabalhar a imagem na minha poesia. E já que a gente está falando disso, obrigada aí, Rosita. Tá aí, mais um poema do Textura. Sua filha dançou, né? Tá dizendo aqui. É verdade. Ela está colocando aí. A minha filha dançou uma ou duas músicas. E a Carla também foi com a irmã, se não me engano. Acho que a Graça Antunes também compareceu. E foi muito bonito. E a minha filha... Bom, aí é que ninguém vai acreditar mesmo, né? Eu dizendo que a minha filha dançou lindamente. Ainda bem que alguém colocou aí e eu não estou dando bala para dizer isso. Bom, vamos lá. Sinto muito, é o título do poema. Uma palavra, um cenário, um enredo de rio. Fotografias adoçam meus ouvidos, reverberam minha língua, banham minhas retinas, perfumam meus cabelos, trançam os meus caminhos. São texturas.
perspectivas sobrepostas de sinestesias inesgotáveis. Ai, que lindo, Susana Jones. gente. Nossa. Então é Eu vi isso. você, Na verdade, você tinha essa impressão. Ela estava aqui recitando, eu estava aqui, sabe, eu estava imaginando? Assim, sentada à beira-mar, assim, sabe? Me senti aqui. É sério, me senti aqui, nessa capa aqui, entrando. Ah, gente, que lindo, lindo. Parabéns, Suzana, parabéns. obrigada, obrigada. Só para encerrar, assim, quer dizer, encerrar não sei, né? Pode ser que a gente volte, né? Não tem nada aí fechado. Claro. Mas já que eu estou falando do textura, eu lembro que eu escrevi muitas dedicatórias falando, né? Registrando, né? Textura carioca, né? Porque toda poesia trança para pescar cenários e trançar possibilidades. Lindo, Então, essa era a ideia, né, uhum. de trabalhar, desculpa aqui, estou vendo aqui, fomos eu, minha irmã e minha aluna. Mas Então, é bom Carlinha ainda que levou uma convidada aí para ver o trama. é bom que a gente Eu leia, lembrei agora da amiga. porque depois isso sai, o que eu acho uma pena, né? E aí fica nas nossas palavras, né? O comentário fica nas nossas palavras. É isso aí. Uhum. É isso aí. Mais alguma coisa sobre textura que você queira falar? Ou você quer passar para o seu segundo A livro? textura, sim, eu quero até para prestigiar, né, os amigos que estão sempre aí valorizando a cultura na ilha e na cidade, e agora até no mundo, né, com a internet, a gente está aí Uhum. com várias programações com gente do Brasil Uhum. todo e até de Portugal e outros países, por causa do Textura Carioca, lançado em 2017, quando foi em 2018 eu tive o grande prazer de ser aí agraciada, junto com outros poetas também, pelo prêmio, né, multiartístico que nos foi dado aí pelo Polo Cultural, né? E também fiquei honrada pela iniciativa do Bruno Viana, com o prêmio de reconhecimento popular pela internet, e na categoria de literatura independente e de livro de poesia, eu também consegui, por causa do Textura, o prêmio do reconhecimento popular organizado aí pelo Bruno. Então é um título, mas assim, eu acho que a gente não tem que ter essa vaidade, a gente tem que sim se orgulhar. E eu sempre assim penso não em mim, Suzana, a pessoa, né, mas penso no texto, né, na poesia, no trabalho, na arte, que de alguma forma está chegando às pessoas e já está eternizado, né? Porque o livro, né, a gente chama de filho, né? Então é uma maneira de eternizar essa obra eu e sempre chegar falo às pessoas. da questão da responsabilidade, do compromisso com a palavra, com aquilo que é escrito e que é passado para as outras pessoas, não é? Você é É uma verdade. pessoa compromissada, talentosa, responsável, né? Eu admiro. Obrigada, Aninha, obrigada. Você falou uma coisa importante, esse compromisso com a palavra e com o trabalho, né? Não é só querer fazer, não é só achar, né, que a gente escreve ou que é merecedor. É ter esse cuidado, esse zelo, né? Esse estudo, essa preocupação de querer fazer um trabalho bom, né? E que as pessoas possam vir a gostar, mas sem se ferir. Né? Outro dia eu estava conversando com um amigo com um amigo e também com uma certa pessoa, que eu chamo de mãe, que deve estar por aí. Volta e meia, a minha mãe fala, né? Ih, não entendi lufas do que você escreveu. Essa aí tá difícil para mim. Meu pai dizia a mesma coisa. Pois é, e eu já ouvi isso várias vezes. E aí eu fico pensando seriamente sobre o assunto, quando, de repente, eu estava, por grande coincidência ou não, né? Eu estava assistindo um vídeo da Hilda Hilst, e aí eu estava estudando sobre o porquê dela ter escrito, né, depois de tanta poesia bem trabalhada, bem conceituada, vamos dizer assim, cheia de
de preocupação com a linguagem, com o tema, com a filosofia, porque ela era muito estudiosa, gostava da filosofia. Por que depois disso ela escreve 3 obras pornográficas? Né? E eu não tinha estudado ainda sobre isso. E aí, vendo essa resenha e essa entrevista, eu fui entender que ela estava muito desgostosa, né, da vida por não lerem a poesia dela. Por ela até ter um lugar, um espaço no mundo, mas, na verdade, as pessoas não a liam. E aí ela, de vez em quando, participava de um programa e outro, muito que esporadicamente, mas ela sabia que não tinha o alcance que ela achava que merecia. E aí ela viu uma literatura que talvez não merecesse tanto incentivo, né? Surgindo algumas pessoas ficando aí afamadas. E aí ela falou assim, então tá, então vamos ver agora se vocês não vão me procurar para me editar. E ela, de pirraça, né, escreveu, entre aspas, o que iria dar mídia, o que o povo ia querer ler, né? E aí, na verdade, foi uma grande confusão, porque, por exemplo, a Lígia Fagundes Telles, que era grande amiga dela, não entendeu nada, criticou o fato dela ter feito isso. E aí ela chegou, né, numa dada entrevista e declarou que, na verdade, ela tinha feito isso, né, porque ela queria dar uma banana para o mercado editorial brasileiro, que estava abrindo as portas para a literatura estrangeira, mas sem fazer com que os autores brasileiros, né, de qualidade, segundo as palavras dela, acompanhassem ou tivessem as mesmas oportunidades. Então ela quis provar, né, que se é isso que vocês querem que eu escrevo, mas eu não quero isso, né? Eu não sei só isso, né? Mas e a aí questão do que ficou você aí. falou, de se ferir, né? O negócio é a pessoa isso. Então, voltando aqui ao me ferir, e o fato de eu ter lembrado aí da minha mãe, que de vez em quando comenta isso, eu falei, mãe, eu não escrevo para ser... Na verdade, eu não escrevo para atingir um gosto de A, B ou C, né? Eu não escrevo um livro para virar best-seller e ganhar dinheiro, né? Eu escrevo livros porque é a minha vocação, né? É um dom. Acho que ser poeta, não escrever poesia, mas ser poeta é um dom, né, que a gente trabalha. Eu gosto, eu me sinto bem, acredito, né, na força do meu texto, né, na importância dele. E fico feliz de deixar isso registrado, né, para as pessoas e poder compartilhar com as pessoas que já gostam e também de conquistar aquelas que ainda não se apaixonaram. Então eu acho que a gente não tem que fazer as coisas, escrever para, né, o outro. Eu acho que a gente tem que escrever aquilo que a gente acredita. Né? Concordo, você falou tudo agora. Eu vejo tanta coisa estranha, assim, eu vejo muitas pessoas que querem escrever um livro para ficarem famosas, né, fazem de tudo para aparecer, dão rasteira nos outros. Não é isso, entendeu? Não é esse o nosso caminho. Deixa cada um seguir o seu caminho. Eu estou seguindo o meu, você o seu, da Carlinho dela, da Verinha dela, e tantos outros tão, assim, competentes escritores, sejam poetas, sejam da área de ficção. Eu tenho tido a oportunidade de conversar aqui, né? Trocar ideias com tanta gente bacana, né? Que está aí na área e com o seu compromisso na escrita. Eu acho que é uma consequência. A gente sabe que a gente vive num país que adora, né, uma biografia, tem a fofoca, tem não sei o que. Então as pessoas que querem, né, procurar isso, procurem. A gente não pode se ferir, né? Na época foi uma escolha dela, né, da Rios, fazer dessa forma, mas eu não faria porque eu ia me violentar com isso, né? Eu acho que a gente tem que se Eu também não faria, mas não, entendi. A gente entende. Eu não tô, assim, eu não tô criticando, né, no sentido de falar apontar o dedo. Mas eu acho que isso tudo, como tudo na vida, tem que ser feito sem que a pessoa se sinta ferida com isso. Se o caminho é esse e acha que é isso, tá bom. Mas não é porque a pessoa se acha assim que eu tenho que fazer parte desse grupão todo. Não vou. Prefiro ficar no meu cantinho fazendo minhas coisas. É verdade. Como a Verinha colocou aí, né? Tem lugar para todo mundo, né? Cada um tem o seu estilo.
E Cada um tem só seu para quem não estilo, igualmente conhece, Paula não, Orbe. só para quem não conhece, não entender assim atravessado, né? A Hilda, na verdade, segundo a entrevista que ela deu, não entrou nem nesse caso assim de se ferir. Ela fez de propósito, né? Uhum. Foi uma Aí eu ferramenta, né, que ela usou pergunto, para não, mas aí eu te criticar. pergunto, E será que ela hoje não em se dia, feriu? Eu acho que ela se não feriu, sim. Ela sei. pode não Eu ter acho que declarado. Eu acho que sim. Não é como você ir contra a sua Eu acho própria que ela ficou natureza e ferida, eu acho que ela ficou ferida pelo contexto, né? pelo Por contexto, não, mas houve pelo não erro sim. reconhecimento, mas não Tá. pela palavra, porque inclusive, né, eu vi uma outra resenha de uma outra leitora, né, comentando uma edição dessas obras que ela escreveu como pornô chique, que mesmo Uhum. que ela tenha tido nessa essa atitude, né, de, de escrever por esse viés, ela ainda assim, né, manteve o estilo, a linguagem, né, dentro do padrão dela. Né? E Uhum. aí fizeram uma edição, né, com essa capa do pornô chique. Mas assim, não é minha intenção entrar nos detalhes. Eu citei esse caso justamente para falar do quão é reconfortante o autor ser lido, né, ser reconhecido, ser respeitado e ter, né, o incentivo que ele acha que a obra dele merece. Então, por isso, eu sou muito grata a todos esses, a todos esses espaços, né, que você, Ana, e que outros amigos e ativistas culturais têm dado para os artistas da ilha e amigos de outras partes de vários lugares. Né? A ilha é só uma centelha que, graças a Deus, tem agregado, né, cada vez mais artistas. É verdade. Vamos falar do seu segundo livro, então? O bate-papo tá bom aqui, viu? Eu adoro isso que a gente vai falando, a gente combina umas coisas e aparecem outras e são tão É. maravilhosas quanto. Fala aí sobre o seu segundo livro. Então, pois é, o meu segundo livro, eu não tenho ele assim físico né, comigo, porque ele surgiu muito recentemente. Uhum. Ele tomou a ideia, né, desse segundo livro que vai se chamar, que já se chama, né? Se chama Perfume de Asfalto. Ele está sendo, né, nesse momento, editorado com todo carinho e Uhum. zelo pela Vilar Luna, né? Uhum. A Carla Antunes está fazendo o design, o acompanhamento, a revisão. Então, ele está em Sim. processo, né? Já está na editora aí, entregue, em boas mãos. Ah, com certeza, ótimas mãos, É, maravilhoso. e, e eu estou, né, acompanhando aí esse processo. E aí, como ele surgiu nesse ano, durante a pandemia, eu não tive a oportunidade de sair para tê-lo ainda nas mãos, né? Como eu já tenho o Uhum. terceiro, que ainda não saiu, olha que interessante. O terceiro livro, que ainda não foi publicado e só será depois, ele já tá aqui na minha mão, que é Uhum. o Silhueta Fluida. Mas aí, Eu adoro por os questões títulos que que eu. você dá aos seus livros, adoro, gente. Ah, São títulos fortes, é, bem pensados, com é, qualidade. Porque é difícil dar título, gente. É difícil dar título a um poema, né? Ou uma crônica, enfim, né? é verdade. E é difícil, então, um livro, né? Que no caso de um livro com vários poemas, né? Com vários títulos, é complicado. Eu te dou os parabéns aí. Eu tiro o chapéu, que hoje eu não estou de chapéu, mas eu tiro Sim. o chapéu Muito metafórico. obrigada. Eu só agradeço. Ah, eu penso muito e Uhum. de vez em quando vem os insights, né, que me ajudam, aí eu não preciso pensar tanto, aquela coisa da inspiração, Sim, mas é. eu acho que tudo que a gente escreve, seja uma orelha, um prefácio, uma nota, um Uhum. agradecimento, é a palavra, né? E eu tenho grande amor pela palavra. Então, quanto Sim. mais eu puder rechear de significado, né, com menos, né, como é o caso do título,
seja de um livro, seja de um poema, Uhum. eu me sinto assim uma obreira, né, da palavra, no melhor sentido. Então, assim, esse segundo livro que você perguntou, que é o Perfume de Asfalto, ele surgiu em. O título surgiu primeiro, né? E depois do título é que eu falei, bom, Perfume de Asfalto, gostei disso. Vou escrever um livro com esse nome. Uhum. Então, depois, não foi no processo da maioria das pessoas, que normalmente tem um poema ou já tem um conjunto de textos, e aí ela vai em busca, né, do melhor título. No Uhum. meu caso, o Perfume de Asfalto foi uma ideia que surgiu primeiro, e depois acabou que eu tive que esperar, né, o poema acontecer, a ideia se desenvolver, e aí ele vem falando do que sugere o título, o próprio título, que é a questão do inefável, né, do perfume, do aroma, né, e da suavidade, do que normalmente é agradável, e da aspereza, né, da dureza da Uhum. vida, representado aí pelo asfalto. Na verdade, eu acabei com esse nome descobrindo uma força muito grande que eu não costumava dar quando eu era mais nova ao meu próprio nome, que é Uhum. Suzana Jorge, né? Eu nunca explorei muito antes de publicar o Textura Carioca. Eu Uhum. não explorei muito o meu próprio nome como Suzana Jorge. Eu sempre lidei com o meu Jorge como se fosse um sobrenome, né, de família, Uhum. que na verdade Uhum. é. Né? Eu sou Uhum. Jorge porque a minha família paterna é Jorge. Então, a minha avó era Luísa Vieira Jorge, Exato. né? Os meus tios sempre alguma coisa Jorge. Então, Jorge é o último nome, né, da família, o sobrenome. E aí, como eu nasci, né, mulher, eu não podia ser Jorge, então acabou que virou aí um sobrenome, já que o meu pai, né, o único irmão da família não tinha Jorge, o cartório falou, olha, a sua filha não pode ser Suzana Gonçalves de Araújo Jorge. O senhor não tem Jorge, a sua esposa não tem Jorge, só se for um nome composto. Então aí acabou virando, meu pai colocou Suzana Jorge. Então depois disso tudo que eu falei, depois desse livro, Perfume de Asfalto, eu dei um outro significado, né, ao meu Jorge. Eu passei a vê-lo como um nome mesmo, como uma outra metade, sabe? Como se fosse o par, né, de um paradoxo, né? O Suzana feminino, o Jorge masculino. Uhum. Então eu comecei a entender que o meu nome, né, tinha aí uma grande dicotomia que é muito é, peculiar e comum, né, a todas as Uhum. pessoas, E né? forte, né? Essa e forte, pois é. Então foi uma grande surpresa, né, ter um segundo livro que me abrisse as portas para um novo relacionamento com o meu próprio. Uhum. É pro autoconhecimento, né? Serviu também para isso. Vou ler um. A internet não falha agora. Vou chorar. Deixa eu ver se vai voltar, senão a gente tira e volta. Deixa eu ver. Travou um pouquinho, gente. E eu estou amando este papo com Suzana. Acho que eu vou ter que tirar e voltar. Deixa eu ver. Acho que travou. Peraí, deixa eu ver se a Suzana sai. Acho que ela até já saiu sozinha. Vamos aguardar a Suzana retornar. Eu estou aqui, né? Como digo, a minha cabeça não para. E aí as perguntas vão surgindo e eu vou ficando cada vez mais curiosa, e ela está assim. Deixa eu colocar aqui. Pronto, está de volta. Está aguçando a minha curiosidade, eu acho que de todos vocês, não é? Pronto, Pronto, voltei. acontece. Vai. Acontece.
Então, eu estava dizendo que eu gostaria de ler um pouquinho já que eu li um pouco do Textura Carioca, né? Ó. Eu Uhum. gostaria de ler um pouquinho sobre esse segundo livro, para que as pessoas tenham aí já o gostinho de como ele virá. Isso, vai. Então, tá bom. Tem Estou aqui no um, gargarejo. tem um poema de Perfume de Asfalto que se chama Como Se Fosse. Ele surgiu no meio aí dessa pandemia e da saudade que a gente sente, né, de tanta gente. E aí eu coloquei assim: da próxima vez, conta-me tudo num abraço, como se fosse um conto, que poemas são muito breves. E te ouvirei silente, como fosse um romance, que silêncios precisam de espaço. Susana Jorge. É maravilhoso, gente. Eu acho que eu podia fazer uma live aqui das 5 horas, que eu ia ficar com essa cara assim, só escutando a Suzana falar. Oh, e eu adoro ler, né? Ia ser uma coisa eterna, né? Sim. Aí fecha a live e abre live, fecha a live e abre live. Pra frente, pra sempre. Esse, Tem mais esse um? poema tá na parte trajetórias do livro. Eu estou aqui me segurando para não ficar dando muito spoiler, né? Eu acho que é a primeira vez, gente, que eu uso essa palavra. Eu tava doida para usar essa palavra, spoiler. Então, é a primeira vez registrado aí na live de Anitta Rosito, Suzana falando de spoiler. Porque ainda está cedo, Uhum. muita miséria. E aí, obrigada pelos elogios aí ao poema. Uhum. Eu coloquei esse poema numa parte que se chama Trajetórias, que na verdade é uma linda história de amor. E, e dentro dessa parte de trajetórias tem um poema com várias partes e vários poemas curtos. Então eu vou ler a parte 3 e 4 para vocês de uma série que se chama Série Animes. É um poema, né, que se chama Série Animes. Vou ler para vocês Tá. parte 3 e parte 4. Se foi um sonho, não precisava ter sido tão real. Se foi real, não precisava de tantos sonhos. Mas quando recolhemos o que valeu as estrelas, nos orgulhamos de não restar nada. Parte 4. Se foi um treino, não há troféu nem bandeira. Cada um com suas marcas, umas de córrego, outras de cordilheira. Nossa. Obrigada. Ai, maravilhoso, gente. Aqui tinha que ter aquele negócio, né, do barulhinho das palmas. Eu acho que eu vou criar isso. Não é possível. As pessoas só escrevem, só Bota uns escrevem. efeitos especiais. Eu vou colocar, Ah, vou se de depender. utilidade, né? Tem É mais uma alguma boa coisa que você ideia. queira E falar? É, os amigos pode que falar. entendem aí de recursos Ah, cinematográficos, por não é? favor, Poxa, ajudem a a minha. minha sogra fez uma pergunta há pouco aí, falando que o poeta escreveria, vou resumir, né? Escreveria primeiro para si, não escrevia para os outros. Acho que, não sei se você vai concordar comigo, para não deixá-la sem resposta, que eu acho que isso é muito pessoal, né? Acho que isso depende muito tanto do poema que você vai escrever, quanto do poeta também, né? Não sei se você concorda comigo. Tem certas perguntas que a gente não pode responder pelo outro, né? São muitos poetas, É. muitas almas, né? Muitas cabeças. Mas eu acho que eu entendi a pergunta. Eu poderia Uhum. dizer que, num primeiro momento, talvez eu possa dizer que eu escreva não para mim só, né? Porque eu acho assim, eu escrevo muito pela própria poesia. Inclusive, eu gosto Uhum. muito de falar da própria poesia, né? Uhum. Então, quando eu falo da própria poesia, quando eu falo da palavra, né? Quando o meu fim, né, entre aspas, é o próprio texto,
eu não estou preocupada, né, em passar uma mensagem para, né, o leitor. Não estou preocupada com quem vai me ler, se vai gostar ou não vai. Na Uhum. verdade, a gente escreve, às vezes a gente escreve sobre algo, a gente quer partilhar aquele sentimento, aquela ideia com as pessoas todas, mas o poeta, ele escreve não para ele, mas do jeito dele. Uhum. Então, eu acho que a gente, às vezes, até pode escrever, né, sim, para o outro, Uhum. mas isso não é o nosso objetivo, não é a nossa missão. Eu acho que Porque mais você... importante do que escrever para, mais importante do que escrever para o outro, é escrever do nosso jeito, com a nossa linguagem, com a nossa perspectiva, né? E eu Uhum. gosto muito, eu não sou, apesar de ter muita gente que goste, né? Tem gente aí falando, talvez dependa da fase, né, que a pessoa está Isso que eu vivendo, ia com ler. certeza. Depende da fase, depende de É, tanta coisa. Acho que não dá para é, fechar um conceito em cima disso. Muito amplo. não, assim, o poeta, ele, normalmente, né, ele escreve muito, né, ele escreve Uhum. vários textos. E aí a gente pode falar de uma maioria, mas sempre vai ter, né, aquele, por exemplo, é muito comum nos primeiros livros que a gente ainda fique apegado a certas composições, a certos poemas que representam, né, um sentimento ligado a alguém, né? Então, são poemas que às vezes nem têm, entre aspas, um peso literário muito grande, um amadurecimento da linguagem muito grande, mas são poemas importantes para a nossa vida, porque a gente quer atingir o outro, quer homenagear o outro, e aí a gente não consegue tirar isso, né, da nossa obra, tirar isso da nossa vida. E aí a Então, escritora está dizendo que o livro é muito intenso, interessante, lírico, moderno, mágico, né? Representarei pela Carlinha. legal. Ah, Carly, se for Carla, porque não deu para ver aqui quem estava escrevendo isso, Quem escreveu é aqui, a ela está Vilar Luz privilegiada, né? Editora. Porque ela já Vilar sabe, Luz. ela já está conhecendo antes de todo mundo, né? Aí agora nosso bate-papo está acabando. Você tem Ah, meu um Deus do minuto, céu. um minutinho Jesus. aí para falar o que você quiser e se despedir. Em relação ao que eu falei, o negócio do poema que eu escrevi e também das outras atrações, depois eu falo sobre isso, que agora é o momento de Suzana. Depois a gente entra nos outros assuntos. Suzana, agora, despedidas. Então, também vou me despedindo. Um beijo grande a todos. Muito obrigada aí, Suzana. Eu ia fazer um convite a você no ar. Eu vou jogar esse convite para você, depois você me responde nos bastidores. Fique à vontade para aceitar. Você quer fazer o prefácio do meu novo livro de poesias? Uh! Convite feito. Não precisa responder Que agora, pode pensar. isso? Pô, fiquei, dá para ver? Acho que dá, olha, não sei se dá para ver, que eu fiquei até Não, não arrepiada. dá. Gente, que Arrepiou? bomba, bomba no Convite final feito no finalzinho da live. E depois ela da responde com live. calma. Ainda bem que a Mas aí minha se cadeira despede. tem encosto. É óbvio que eu aceito, né? Eu E vou. não é um Ah, você aceito. gente, fiquei empolgada agora, gente. Eu não Gente, sei. eu me sinto honrada pelo convite. Eu Oba, acho já que vai tenho a ser. minha cor para prefaciar ali de novo. E é de coração, é Que de noiva honra, que honra. apaixonada, tá? Não é de noiva que fica com medo de dizer não porque tá ao vivo, não, tá? Então, Isso às vezes dimensões que acontece, né? prefaciou foi Carlinha Antunes. Agora eu convido você para prefaciar o novo livro que está em fase de produção aqui. Está terminando de escrever. Ah, Aí olha, depois a mas gente Deus conversa sabe o nos que bastidores faz. sobre isso. Uhum. Deus sabe o que faz. Olha, eu fiquei imensamente feliz, vou ter oportunidade de falar sobre essa felicidade em outros Tá, momentos, já que a depois. live está Mas, acabando mas aqui. vai, porque senão vai acontecer igual com o Ronaldo. A gente vai sair de repente no ar, assim, meio. Mas fala aí, termina. Pois é, vamos cortar, gente. Então, assim, eu quero deixar um agradecimento, né, já que você falou aí de prefácio, ao Ed Vasconcelos, meu amigo, poeta, escritor, ator, dramaturgo, parará, Maravilhoso. que aceitou, né, o meu convite para prefaciar o Perfume de Asfalto. Então, Ed Vasconcelos, muito obrigada. Obrigada a Jorge Ventura, né, presidente aí da APERJ, que Meio aceitou o meu minuto. convite. Que aceitou o convite para escrever A Orelha, do Perfume de Asfalto, e ao Douglas Fagundes Murta, Maravilhoso. Maravilhoso. maravilhoso, que escreveu aí a quarta capa. Tá? Então, a eles fica aí o meu agradecimento.
Não sei se vai dar tempo de ler o meu último poema, que eu gosto sempre de terminar com um poema. Mas Vou só bem arriscar. curtinho, porque já está acabando. Falta tá meio minuto, Pois vai é. sair a qualquer momento. Vai, arrisca. Vamos lá, vou arriscar. É, Tivemos o mesmo pouco tempo, a mesma bela procura e outras poucas além. Mesmo com tanto caco de sonho, onde até hoje a gente se arrisca e sangra, e cala falado, e fala calado, e marca o passado, e fura o presente, e monta um futuro que não se quer ver. Talvez a gente tenha o mesmo pouco tempo para se arrepender de toda a cultura mal nutrida e de toda a luta mal armada e de toda a omissão deferida. Mas sem amor, gente, e sem coletividade, há de chegar o tempo que nos falte vida para nos perdoar. Suzana Jorge. Ai, que lindo, gente. Um beijo enorme para vocês aí. Fiquem com Deus. Até domingo com Elaine Morgado. Um beijo. Essa conversa vai Valeu. continuar, hein? Vai continuar. Beijo, tchau. Beijo, Obrigada, até a próxima. Suzana. Obrigada a todo Até a mundo. próxima. Tchau. Obrigada a todo mundo. Tchau.